dia, queridos irmãos. Eu quero entregar esse tempo ao Senhor Jesus, agradecer a Ele por esse dia, que todos nós tenhamos uma semana boa. E hoje eu vim falar com vocês sobre um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Moisés, como diz aqui em Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Mais adiante nós vemos no versículo 20, e acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Por que ele fala que Moisés via a face e depois ninguém pode ver? Porque realmente ninguém pode ver a face de Deus. O texto, no versículo 11, interpreta da forma de profundidade, de intimidade. E o intuito do canal é nós buscarmos uma intimidade com Deus, em ver Deus não Deus como uma religião, mas como nosso Pai, conversarmos com Ele intimamente. Então, hoje eu vou falar de Moisés e os pontos, as características de intimidade que ele tinha com Deus. O primeiro ponto, que diz no capítulo 2, versículo 5, a filha de Faraó descera ao rio Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar a mulher dos hebreus para amamentar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei da água. Então o primeiro ponto aqui de Moisés, ele foi um homem separado. Como Deus diz que nós somos separados desde o ventre da nossa mãe. Então todos nós fomos separados para Deus. Deus quer ter uma intimidade com todos nós. Mas nós temos que nos entregarmos a Ele. Nós temos que ter essas características como Moisés teve, como Moisés viveu, para nós podermos ter uma intimidade mais profunda. Então o primeiro ponto é a separação de Moisés. Mesmo vivendo num reino, ele tinha um coração favorecido, diferente. No caso, ele era diferente. Tanto que ele cometeu um erro ao ver um hebreu sendo injustiçado e por esse motivo ele matou um egípcio. Foi aí que começou o chamado de Moisés. Quando ele matou, ele se sentiu mal, se sentiu constrangido, ele viu que Faraó ia descobrir e por isso ele foi embora para o deserto. E no deserto ele aprendeu. Ele saiu da condição de praticamente um príncipe e foi para uma condição no deserto. E muitas vezes é ali que Deus fala com a gente, no deserto. É quando nós saímos da condição de conforto. E ele saiu da condição de conforto. Ele cresceu, como diz a Bíblia, dentro do Egito, como um príncipe. E ele foi para uma condição melhor. Porque ele foi para uma condição mais profunda com Deus. Aparentemente, fisicamente, não foi uma condição melhor. Mas, para dentro da alma dele, do espírito, foi uma ótima condição. Então Moisés, no deserto, ele aprendeu a ser humilde. Por quê? Porque ele não tinha aquelas bandejas, não tinha toda aquela regalia que ele tinha. Ele aprendeu a humildade, aprendeu a ver a justiça de forma certa, tanto que logo em seguida ele conhece sua futura esposa Zípora no deserto, quando ele estava próximo a uma fonte de água. Ele viu as mulheres alimentando, na verdade dando água de beber para alguns camelos, e uns pastores de ovelhas começaram a enxutar as mulheres: sai daqui, sai daqui. E ali ele defendeu as mulheres, e já com o coração mudado, porque ele não matou o pastor nem nada, ele só defendeu elas de forma justa. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos de Moisés, né? No deserto, Moisés aprendeu a ter humildade, como eu havia dito.
em Tiago 4:6, no versículo 6 ele fala: antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, o outro ponto que a gente precisa ter, nos separarmos para Deus, é o primeiro ponto. O que nos atrapalha de separar para Deus? O dia a dia, a vida corriqueira, família, amigo, e no final das contas, quando a gente tem um tempo com Deus. Pare e reflete, porque para ter intimidade, conhecer, ter uma resposta de Deus, ter Ele como um Pai, você precisa separar um tempo para Ele. Nós precisamos, todos nós precisamos. E o segundo ponto é ser humilde, entrar na presença de Deus em humildade, orar em humildade, falar com Deus em humildade, porque Ele certamente não vai te lançar fora. O terceiro ponto foi que ele soube aceitar, reconhecer a Deus. Por isso que a palavra fala assim que ele, quando viu Deus, ele escondeu seu rosto por temor, por respeito, porque ele não sabe o que estava acontecendo. Mas ele aceitou isso. Muitas vezes a palavra de Deus, muitas vezes Deus, ele fala com a gente e a gente nem percebe. Porque falta esse reconhecimento. A gente acha, será que isso aí é uma coisa meio religiosa? Isso, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é um guia para a gente. Ela foi escrita por homens, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo, tanto que nela tem poder. Eu passei minha vida inteira vendo o poder da palavra na minha vida. Poder com cura, poder com a sabedoria. Eu não tinha uma sabedoria que eu tenho hoje. Eu fui curado já algumas vezes na minha vida, eu vi a cura de pessoas próximas a mim. Eu vi dando sabedoria e instrução. Essa palavra, ela é um guia para a gente. Por isso que Moisés, ele escreveu o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Ele foi inspirado, e nele tem poder, ele tem história. Hoje, na arqueologia, existem confirmações concretas do que aconteceu aqui, e muitas. Eu tenho estudado isso e tenho visto muitas confirmações em todos os livros que você possa imaginar que realmente aconteceu. É um livro de poder histórico, de poder da palavra de Deus, e tem história, e tem comprovações. Então a história de Moisés, ele tem esses pontos que nós falamos até agora. Deus fala conosco. Nós somos separados, então nós devemos nos separar para Deus. Nós devemos ter humildade e reconhecer a palavra, ter fé nela. Você lê e ter fé, não ficar duvidando, e você vai ter uma grande experiência. Porque eu tenho muitas, poderia ficar aqui contando só testemunho de tantas experiências que Deus me deu quando eu confiei nele, quando eu me entreguei para ele. Não por uma religião, não de uma forma religiosa, mas eu me entreguei para ele de verdade, porque eu quero conhecer a face de Deus. Assim como Moisés conheceu a face de Deus. Ele teve uma separação também. Um outro tipo de separação que ele teve foi um jejum. Ele ficou 40 dias. Além de ele subir a montanha para ver Deus, isso é um sinal do quê? De esforço. Ele subiu uma montanha inteira para poder conversar com Deus. Então Deus, quanto menos superficial, mais você vai ter a presença de Deus. Porque Deus, ele gosta do profundo. A palavra diz que ele está no céu e ele está aqui olhando para baixo, buscando aqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. E ele realmente busca. Então, ele teve essa característica de subir uma montanha inteira para ver Deus. Isso é esforço. Qual é o nosso esforço? Nós nos esforçamos para o trabalho, nos esforçamos para família, um amigo, para estar bonito, sei lá. Cada um tem um tipo de vida, mas todos temos um único Pai. E qual é o esforço que você tem dado ao seu Pai? Se esforça mesmo na presença de Deus? Vai lá, ouve um louvor, adora Deus, busca Deus de uma forma de coração, que é o que Ele quer, que você se rasgue na presença dEle. Então Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites separado, sem nada. Então ele se afastou do povo e foi se separar. A característica, o ponto que eu vejo aqui,
é que nesse tempo ele pôde ouvir a Deus. Por quê? Porque ele ficou longe do povo, ele não estava ouvindo o conselho de ninguém, não estava vendo nada. Ele saiu de novo do conforto ali da comida, porque com certeza onde ele estava ele não tinha comida alguma, já era escassa onde eles estavam passando, e agora mais. Então ele se separou e fez um jejum. Ele teve resposta. Ali ele viu, ele teve uma intimidade com Deus muito profunda. Foi onde ele escreveu as leis. As leis deram a direção. Às vezes você lê, se você for ler, parece rígido, mas nada mais é do que uma direção que Deus deu para o homem, para o começo da humanidade, da sociedade. Começou a sociedade, envolve política, envolve crimes, envolve tudo dentro desse Pentateuco, mas é uma direção porque era um povo primata, praticamente, é um povo sofrido, um povo que era escravo no Egito. Eles não conheciam nada além de trabalho, nada além de sofrer. Então Deus teve que ensinar, ou na verdade ensinar eles como deveriam viver entre si, para ter uma justiça, para que seja justo tudo que fosse feito dentro de uma sociedade. Então a separação de Moisés é importante. Se nós pararmos para ver, o jejuar é importante, fazer jejum é importante, ler a palavra é importante, buscar fé na palavra. Deus vai responder, ele responde. Buscar-me-eis e eu responder-te-ei, ele diz. E ele já me respondeu muitas coisas. Então é uma prova que todo mundo que eu conheço que busca, alcança. Faz um teste, se aprofunda mais com Deus, vê essas características como Moisés. E ele foi escolhido. Moisés foi um homem escolhido para trazer o início dessa sociedade, trazer os milagres que foram feitos através da vida dele. Eu já tive experiências de milagre com Deus, onde ele me deu um sonho. Eu vou contar rapidamente um sonho sobre um arco-íris. E ali ele mostrava uma aliança para mim no sonho. E na vida real eu vivi. Eu estava no meio de uma ilha, numa ilha que não chovia, e naquele dia choveu, e o mesmo arco-íris do sonho apareceu no mesmo lugar, sendo que eu nunca tinha visto essa ilha. E ali Deus tinha falado comigo. Então ele tem provas, vai ser de acordo com o plano de cada um, mas também com a busca de cada um. Quanto mais profundo, mais próximo de Deus você vai estar. Então a separação é muito importante, a dedicação é muito importante. Moisés se dedicou, ouviu em humildade, buscou, se humilhou diante da presença de Deus. E no jejum ele pegou o núcleo, né, para ele ter escrito esse livro, para ver como foi inspirado por Deus. Ele se separou, ele era um homem íntegro, justo, um homem humilde. Não é qualquer pessoa que chega e escreve, escreveu a Bíblia, qualquer livro, assim, nesse poderio que é único, porque essa é a guia, a palavra de Deus. Ele se separou, ele foi escolhido para isso. Não é um livro qualquer ou inventado só por uma religião, não. Ele é um livro de guia, um livro de poder, é um livro de revelação. É um livro que retrata Jesus Cristo como a vinda dele em vários livros da Bíblia já fala da vinda dele aqui. Então é um livro que se conecta, é um livro que tem conexão, um livro que tem poder e conexão. E esse poder e conexão foi do Espírito Santo. Então, para você ter uma intimidade com Deus, tem que buscar e falar: Espírito Santo, me ajuda, me indica, me guia, porque foi ele, o mesmo Espírito, que escreveu esse livro. Precisa ter uma visão espiritual, uma profundidade espiritual, uma busca de coração, não religiosamente, mas de coração. Então Moisés, ele tinha esses pontos e ele orava, tanto que o povo, ele direcionou um povo gigantesco, de milhões de pessoas, e ele buscava diante de Deus. Depois de todos esses passos, ele alcançou uma intimidade a ponto dele perguntar para Deus e Deus responder para ele cada causa de cada pessoa. O coração dele era voltado a Deus. Então nós temos que parar para refletir e ver se nós nos entregamos realmente, verdadeiramente para Deus. Se nós separamos um tempo, se nós somos humildes, se nós temos fé, se ficamos duvidando da palavra de Deus. É feio não duvidar,
você vai ver aonde você vai chegar. Por experiência própria, eu não estou aqui fazendo demagogia ou colocando uma religião, não, estou falando de intimidade com o Pai. Se você seguir esses passos e aqueles que Deus vai te mostrar, porque cada um tem uma vida, você vai se chegar a uma intimidade sua, única com Deus. E Deus vai se revelar para você, vai falar com você, vai te instruir, vai te direcionar, vai te mostrar como Ele fez para mim, Ele faz para muitos. Isso mostra como esse livro é poderoso, porque é o livro do nosso Pai. A base dele traz transformação. E transformou a vida de Moisés. Ele saiu de um príncipe e virou um líder, e virou um profeta, e virou um guia de um povo perdido. Olha a transformação que ele tinha. Ele não sabia falar direito. Por isso Arão, o irmão dele, foi chamado para ajudar ele na hora da fala, porque ele ainda tinha esse medo, né? Ele gaguejava. E Arão ajudava ele. Deus teve essa paciência, porque Deus chamou ele e ele falou, mas eu não sei falar. Mostra medo, humildade também, mas Deus falou, vai com teu irmão e ele te ajuda. E em algumas passagens eu vi Moisés aqui falando, tomando uma iniciativa. Então, com o tempo, Deus foi transformando Moisés. Ele saiu da condição de talvez meio nervoso, foi equilibrado. Eu vivi na minha vida transformações de caráter, de medo. Eu tinha medo de falar, tinha timidez absurda. Não conseguiria jamais subir em cima do altar. E uma das primeiras vezes que eu subi no altar, eu vi que o Espírito Santo, eu vi o que é diferente, porque por mim, eu nem subiria. Mas lá eu senti aquilo que esse livro fala, o poder de Deus, o Espírito Santo. Para isso, nós temos que ter essas características. Uma dessas características, isso é o início, são pontos que eu observei em Moisés, que me intrigou, porque eu falei, como esse homem viu Deus face a face? Mas nós vemos que Deus realmente ninguém consegue ver a face mesmo de Deus, porque morre. O versículo mostrou que ele era íntimo, né? Um profundo, que talvez nunca ninguém tenha chegado, ou tenha, não sei. Só Deus sabe e conhece o nosso coração, só Deus conhece o teu coração. Se aprofunde em intimidade com Deus. Busque essas características de Moisés, porque elas são importantes, elas não foram faladas à toa, foram deixadas para nós percebermos. Jesus Cristo falou, o povo padece por falta de conhecimento, então leia a palavra de Deus, busca, e você vai ter uma intimidade com Deus como nunca viu, não uma intimidade com um livro qualquer, um livro de poder, um livro de guia de Deus, assim como Moisés teve. E ali Deus vai mostrar para você qual o seu caminho, o que você veio fazer nessa terra. Ele vai transformar seu coração. Eu sou uma pessoa ruim, Não existe impossível para Deus. Se for de coração, Ele transforma o pior no melhor. Da água pro vinho, como diz o ditado. É assim que Ele faz. E eu vi muitas pessoas, eu vivi muita transformação em base somente de ter fé nesse livro, de levar em consideração as coisas que estão aqui, porque não são coisas à toa, são para instrução, são para indicar um caminho para a gente. E muitas coisas, porque esse livro transforma. Então esses pontos são de Moisés, e no final das contas Moisés, ele levou um povo perdido, um povo escravo, ensinou esse povo, o povo pecou, o povo errou, Deus foi misericordioso como Deus é. Então Deus é um Deus de misericórdia, como Ele foi com o povo, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com todo mundo que está aqui dentro e que está aqui fora também agora atualmente. Porque eu vejo a misericórdia de Deus. Jesus é a maior misericórdia que Deus tem aqui na terra. Ele se entregou por nós, para que nós saiamos dessa vida vazia, para que nós deixemos a vida vazia que a gente quer preencher com o mundo físico, com dinheiro, com profissão, com amigo, e isso não consegue satisfazer o espaço que é de Deus. Então eu deixo aqui essa palavra. Reflita, busca a Deus, busque intimidade, busque em oração, em jejum, adore a Ele. Tenha uma intimidade como teu Pai.
e Ele vai transformar a sua vida. Amém? Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe.